Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um almejar. Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Queremos louvarmos a Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por este momento especial, que é o momento da reflexão da palavra de Deus. Quero externar nossa gratidão a Deus pelas vossas vidas, pelos senhores e as senhoras que nos concede esta oportunidade, esse momento feliz. Estamos juntos para agradecermos a Deus, louvar o Senhor pela sua grandeza, sua majestade, que Deus tem nos concedido, pelos momentos de oportunidade, neste momento especial para estarmos engrandecendo a Deus e dizermos que Ele é tremendo em nossas vidas. Não dá, eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá, não dá, não dá. Do que adianta ter o mundo inteiro? Estamos iniciando, estamos começando o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Queremos convidar os irmãos para estar conosco, orando a Deus, apresentando esse momento de reflexão, este momento especial que estaremos orando, estaremos trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas, porque é importante a gente termos este momento especial. Quantos crentes que estão se apartando de Deus, estão passando por um momento difícil, estão sendo caluniados, estão passando por dificuldade, muitas vezes dificuldades difíceis dentro da sua comunidade cristã. Hoje a gente vê as coisas erradas estão ficando certas e a certa ficando errada. Tantas coisas estão mudando, a complexidade, como a palavra de Deus que trata sobre a iniquidade, o amor de muitos que estão esfriando, estamos vivenciando este tempo difícil, esse tempo que precisamos se pegar com Deus, precisamos se aproximar de Deus em nossas vidas, que a gente não venhamos se afastar do Senhor, porque é isso que estamos vivenciando, é o tempo, é o momento que as pessoas estão agora vivenciando este tempo onde a modernidade, onde a facilidade, a situação, a complexidade das pessoas, o pensamento, a natureza, a forma da pessoa vivenciar de sua cultura, de sua forma de vida dentro da nossa comunidade cristã, mas que a gente não venhamos mudar, que a gente venhamos perseverar diante da palavra de Deus, porque é dela que nós vamos alcançar refúgio, é dela de onde a gente vai encontrar fortaleza, é dela que a gente vai subir ao céu. Tem que ser fiel, temos que se aproximar de Deus. Enquanto muitos estão aí, estão se vivenciando a sua vida, o seu propósito, a sua complexidade diante deste mundo que cada dia mais está avançando, se distanciando de Deus. Então a gente precisa se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Quantos que perderam a motivação de orar? Quantos que perderam a motivação de buscar Deus, de viver sua vida diante do altar de Deus, devido às circunstâncias que está acontecendo no meio evangelho, tantos escândalos, tantas coisas vivenciando hoje.
Mas isso é o amor, isto é a situação da natureza do homem que está vivenciando hoje. A gente precisamos fazer como Paulo, pedir para Cristo reinar em nós, não deixarmos nosso ego, nosso eu, as nossas deficiências, para que venhamos reinar de que as coisas de Deus, a obra espiritual, porque a gente vivenciando estas situações, a gente vai ficando muito distante de Deus. Queremos bênçãos, queremos vitória, mas a gente precisa estarmos ligados no céu, porque se a gente estiver ligado no céu, a gente será desligado daqui da terra. Mas se a gente ser ligado no céu, a gente seremos desligados aqui desta terra. Então é isso. O propósito do crente, o propósito de Deus nas nossas vidas é se aproximar dele, é buscar a sua face, não é se embaraçar. Cristo, ele não prometeu vida boa, ele não prometeu riqueza, ele não prometeu que a gente seríamos agagados com posição, mas quantos cristãos que estão correndo aí por posição, pisando um ao outro, vendendo, fazendo o que bem entender. Parece que Cristo não está em nosso meio, parece que Cristo está longe da nossa vida, Ele não está vendo essa situação que está acontecendo, mas que cada um de nós temos esta consciência. Nossa consciência, ela não deve ser morta, deve ser viva. Então a gente tem que andar conforme a palavra de Deus, como diz a palavra, andar em paz com todos e a santificação, da qual ninguém verá o Senhor. Então, que possamos vivenciar a nossa vida de andarmos em paz um com os outros, porque a luta do cristão não é carnal, a luta do cristão não é para as coisas aqui desta terra, mas a luta do cristão é contra as principados e as hostes malignas da maldade que nos rodeia para destruir, para nos derrubar, para nos embaraçar com as coisas desta vida, com o pecado, com tantas situações que a gente está vivenciando hoje. Quantos cristãos, quantas pessoas estão embaraçadas, estão fracas espiritualmente, estão caindo, estão desistindo de sua fé, e quantos que estão vivenciando a sua vida, parece que a gente vai ficar aqui na terra, mas a gente não fomos chamados para ficar aqui na terra, a gente vai para o céu. Então a gente precisa se preparar, pedir a Deus amor no nosso coração, para que vivenciamos com unidade, como está escrito em Atos capítulo 2, de versículo 42, que quando os discípulos estavam reunidos ali, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, é isso que o crente ele está precisando nesses últimos dias, porque o propósito do inimigo é querer muitas vezes enfraquecer a igreja, fazer a igreja ficar fraca, e quando a igreja está fraca, não ora mais, não busca mais, não tem mais amor, não tem mais piedade daqueles que necessitam de vossas orações. O propósito é outro, é apenas rendimento, é apenas condições financeiras, ter muitas vezes dinheiro, mas isso que a gente tenhamos misericórdia de Deus, para que o propósito seja a vida dos irmãos, a vida espiritual, para que a gente chegamos lá no céu. É o propósito cristão, a gente chegar junto, não ver a derrota do outro, se alegrar, ver o fracasso do outro. É isso que está acontecendo nesses últimos dias, mas que Deus tenha misericórdia. Vamos orar, vamos começar o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi. Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença te pedimos a Tua permissão para nós fazermos este momento de reflexão da Tua palavra, Pai. Estaremos aqui, Senhor, ao Teu mandado, o Teu querer de Deus, para transmitir a Tua palavra, para estarmos orando um pelos outros, por aqueles que necessitam, por aqueles que precisam do Teu abrigo, que precisam do Teu socorro, que precisam das Tuas misericórdias, de Deus. Quantas famílias agora que perderam seus entes queridos, que estão tristes, quantas pessoas que estão passando por um momento difícil, momentos críticos, momento que o inimigo tem lançado as suas setas, as suas armas, as suas flechas.
para tentar, Senhor, envergonhar as famílias, destruir os lares, destruir a igreja, Senhor. Quantos atritos, quantos questões, Senhor, que ocorrem tanto na igreja, fora da igreja, como na família, Senhor, e dentro da família. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas espiritual, nos sustenta nas tuas mãos, por tua compaixão de Deus. Nos ajude a chegar lá, que possamos estarmos preparados para esta circunstância, que não venhamos desviar nossos olhares para ti, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o nosso olhar seja para ti, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, para a tua majestade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estar de pé, nos ajude a se aproximar mais do teu querer de Deus, porque o tempo que estamos iniciando são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, Pai, onde o coração de muitos cristãos estão desequilibrando espiritualmente, Senhor, de sua visão, de seu propósito, no momento que iniciaram a sua vida, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Oh, Pai, ajuda os que estão trabalhando, aqueles que estão nos hospitais. Contempla teus filhos, Senhor, tuas filhas. Contempla a tua igreja, contempla os teus filhos. Ajude a cada um, Senhor, neste dia. Toma a frente desta obra, Senhor, nos ajude. Convida aqueles que necessitam da tua palavra, Senhor, para ouvir. Abençoa os teus servos que vão estar conosco, aqueles que não vão estar, Senhor, devido a algumas atividades, algumas dificuldades, Senhor, por condições financeiras, outras coisas mais, Senhor, que estão tristes, estão querendo parar, desistir, Senhor, mas Tu és a força, Tu és a alegria de nossa alma. Alegra, Pai, o coração dos teus servos e da tua serva que estão agora tristes, querendo, Senhor, muitas vezes parar, porque não estão suportando mais, não estão aguentando mais, Pai. Ah, Jesus, dai, Senhor, um abraço na sua alma, a consolação do Teu Espírito Santo de Deus. Ajuda os Teus servos e as Tuas servas que agora estão passando por esta dificuldade, Pai. Tu és, Senhor, nossa alegria, dás a alegria do Teu Espírito. Renova aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que nunca mais falaram em mistério. Dai força, dai graça, Senhor, por Tua compaixão. Eu te apresento esta obra tão à frente, faz o Teu querer, a Tua vontade de Deus. E nós queremos te agradecer por tudo. Amém. Deus não dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá, não dá. Sem Deus não dá, não dá, não dá. Sem Deus não dá. Queremos agradecer aos nossos amados irmãos que estão conversando conosco, que têm entrado aos grupos que nos concedem esta oportunidade para estarmos louvando aos irmãos, as queridas irmãs. Quero agradecermos aqui de perto, de longe, aos nossos irmãos aqui de Araçoiaba, aos nossos irmãos aqui de Carpina. Deus abençoe de vossas vidas. Somos agradecidos a Deus por cada irmão, por cada um que estamos iniciando. Este é o seu, este é o nosso momento
da reflexão da palavra de Deus. Daqui a pouco estaremos trazendo aqui o momento da oração, o momento da palavra de Deus, juntamente com você. Vamos estarmos orando, vamos estarmos apresentando. Se você tem uma causa que necessita para que Deus venha resolver, então diga aí, a gente vai estar junto para orar pela sua vida, orar pela sua família, orar para Deus inverter o quadro, as situações, porque a gente está vivenciando este tempo tão difícil, tão espinhosos. Quantas famílias estão passando por um momento difícil, quantas lares estão passando por momentos de dificuldade, mas a gente tem um Deus que trabalha, um Deus que muda situações, um Deus que faz coisas grandiosíssimas. Quero dar a situação aos nossos irmãos de Recife. Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as queridas irmãs, você aí de Olinda também. Deus abençoe de sua vida, os irmãos de Águas Compridas, os irmãos de Peixinho, aos nossos irmãos do Alto da Sucupira. Quero agradecermos a Deus, também os irmãos lá do Corro do Abacaxi, que Deus continue abençoando, também os irmãos do Alto Macaíba. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos aí de Olinda, que o Senhor continue abençoando, também os irmãos lá de Dos Unidos. Deus abençoe a sua vida, este é o nosso momento da reflexão da palavra de Deus. Daqui a pouco estaremos orando pela sua vida, estaremos aqui trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Queremos mandar a saudação, nossa querida irmã, nossa ouvinte que está conosco, nossa irmã Barbosa, Desi Barbosa. Quero agradecermos a Deus, ela aqui é boa noite e Pai do Senhor, né, que o Senhor ore, que possamos estarmos orando, né, por ela e também pelo seu filho, né, e Anderson Barbosa, né, e vamos estarmos orando pela sua família, para Deus continuar ajudando, dando vitória, fazendo uma obra. Deus sabe porque ela pede, qual é a sua necessidade. Então vamos orar para Deus entrar no seu lar, para Deus salvar, para Deus fazer algo que ela necessita de um milagre da parte de Deus. Deus é Deus de milagre. A gente é que não entendemos a vontade de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Então o Senhor trabalha, Ele vai entrar, Ele vai resolver o que a nossa irmã necessita, e estaremos orando por ela, estaremos apresentando a sua família para Deus dar vitória à sua serva. Queremos a saudação aos nossos irmãos que também têm externado a sua misericórdia, nossos irmãos da Argentina. Que Deus abençoe os nossos irmãos também do Canadá. Quero agradecermos a Deus, também do Paraguai, do Uruguai também. Quero agradecermos a Deus, aonde está a audiência, onde esse momento de reflexão da palavra de Deus. Quero convidar você, a senhora, para estar conosco. Não perda seu tempo.
muitas vezes estão aí com tanta dificuldade, tanto problema, e muitas vezes a mente está tão perturbada, tão preocupada. Mas eu quero convidar os senhores e a senhora para estar conosco neste momento de reflexão. Deus pode, aleluia, aliviar a tua mente, aleluia, entrar na tua mente, trazer alívio, paz, né? Se você está com dor de cabeça, Deus Ele cura nesta hora. Só é crer, só é confiar. Deus cura a sua dor de cabeça, a sua enfermidade, mas que você tenha verdadeiramente a sua confiança em Deus. Então eu quero convidar você, quero convidar a senhora, a todos os irmãos de perto, de longe, para estar conosco neste momento, de estarmos fazendo este momento especial, momento de trazermos uma palavra de Deus, um momento de orar, um momento de a gente dizer que Deus é grande, Deus é maravilhoso. O mundo passa aí com as suas consciências, o mundo passa aí com dificuldade. A gente está vivenciando tempos, né, que a sociedade que tem frustrado, e a gente precisa orar como cristão. É por isso que eu sempre convido os irmãos, vamos orar, meu irmão, porque são tempos trabalhosos, tempos difíceis, a gente não sabe o que vem por aí pela frente, são tantas surpresas, são muitas coisas que podem acontecer. Então você que é cristão, você que louva a Deus, você que não importa a sua dominação, eu não quero colocar aqui nome de igreja, né, igreja tal, igreja B, não, quero convidar aqui os servos e as servas do Deus Altíssimo para a gente orar, para a gente estarmos apresentando a Deus esse momento que estamos viciando de assombração, posso dizer assim, um momento de expectativa, onde a gente vê o que está acontecendo na sociedade hoje, né, com as crianças, tantas coisas acontecendo, e a gente precisa orar como cristão. Você precisa orar pela sua família, orar pelos seus filhos, orar pela família de outras pessoas também que necessitam também, para Deus fazer a obra, para Deus fazer um milagre. Não é porque a gente é crente, a gente é monótono, a gente tem que estar naquele... Não, a gente também tem diversão, mas a hora não é tempo de a gente se estar divertindo, não é hora da gente ter o nosso lazer, de ir para a pizzaria, de ir para uma praia, de ir para um shopping, não. Agora é o tempo de orar, é o tempo de se consagrar, porque a gente está vendo crise nas igrejas, crise no trabalho, crise na sociedade, crise muitas vezes mundial, na situação que estamos vivenciando, e a gente não pode estar fechando nossos olhos e dizer problema de quem seja, não, mas isso também é problema da gente, e a gente precisa orar, precisamos apresentarmos a Deus para que o Senhor entre com providência, para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas como cristão. Estar a tus pies, quero estar a tus pies, quero estar a tus pies. E a gente sabe que isto é a palavra de Deus, é o cumprimento, tem que se cumprir, e a gente não pode, né, deixar, porque tem que se cumprir a palavra de Deus, a gente tem que se conformar, tem que dizer, Deus está trabalhando. Não, a gente tem que orarmos a Deus, pedir misericórdia ao Senhor, para que o Senhor nos ajude, que venhamos se arrepender, para que as pessoas se arrependam também, porque tem cristãos que entraram na igreja, mas estão na igreja, mas Cristo não está no coração deles, estão apenas na igreja, muitas vezes ocupa posição, ocupa de cargo de destaque e tantas coisas mais, mas verdadeiramente Cristo não entrou no coração dele. Ele está na igreja, está cantando, está pregando, mas verdadeiramente ele precisa ser liberto, ela precisa ser liberta, ela precisa ser transformado pelo sangue de Jesus. Você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até a dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para deixar
aqui. Queremos agradecer aos nossos irmãos de Pujuca. Deus abençoe os nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs lá de Pujuca. Deus abençoe também os nossos irmãos aí do Cabo de Santo Agostinho. Quero agradecermos a Deus, quero louvarmos, externar nossa gratidão a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Daqui a pouco a gente vai estarmos orando, vamos estarmos apresentando a Deus. Quero convidar você, quero convidar a senhora, também estaremos trazendo um momento da palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, que nos policia, que nos corrige, que nos ajuda nos momentos das aflições, no momento difícil da nossa vida, da caminhada do cristão. A gente sabe que ser crente não é verdadeiramente só vitória como muitos pregam por aí, traz falsa ilusão para os cristãos, e muitas pessoas acreditam, confiam, acham que a vida do crente é só vitória, porque Deus está me revelando, Deus está me mostrando, deu seu like aí, tantas coisas, tantas situações nas internet, e a gente sabe como cristão, se você quer saber o que é ser crente, servir a Deus, lê a Bíblia. Você vai saber, você não vai se embaraçar, você não vai se enganar, porque o próprio Mateus capítulo 24, de versículo 7 em diante, você vai ver que muitos virão em meu nome, vão dizer, é Cristo que está revelando, é aquilo outro, e as pessoas vão sendo bombardeadas por essas coisas, por essa situação, aí vai se afastando de Deus, acha que Deus é Papai Noel, é só vitória, é só bênção, receba teu presente. Não, mas tem um momento que a gente precisa, aleluia, entender quem é Deus nas nossas vidas. Ser crente é carregar a cruz, é renunciar ao pecado, é rejeitar as coisas do mundo, não é levar bagagem, não é se misturar com as coisas do mundo e dizer, eu sou crente, viu? Eu sou crente, aleluia, não é assim não. Ser crente é diferente, ser crente é renunciar, é viver sua vida diante do altar de Deus, se revestindo da palavra de Deus, se revestindo do poder de Deus, se revestindo, aleluia, da humildade, aleluia, da simplicidade, do amor, da misericórdia de Deus. Não é só ter nome, eu sou crente. Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra... Eu me lembro que minha avó, ela sempre falava, dizia assim, está pensando que a chita é preta com branca? Não, mas a chita também é branca com preta. As pessoas só vê uma cor, só vê uma paisagem, só vê uma coisa linda, mas não é assim não. A vida do cristão é altos e baixos, momento difícil, momento que a gente tem que renunciar, a gente tem que lutar. Não é lutar com o irmão, não é lutar pela posição, não é lutar com outra pessoa, não, para ver a pessoa caída no chão, prostrada no chão, e eu ser vencedor. Não, o evangelho não é isso não. O evangelho é renúncia, é viver a vida de santidade, não é campeonato de primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Não, esse não é o evangelho que é pregado por Paulo, foi pregado por Jesus, não. É o evangelho de poder, o evangelho de transformação, o evangelho de libertação. Quantas pessoas que estão presas, estão verdadeiramente escravas do inimigo da nossa alma. Então o evangelho é para isso, é para libertar, é para salvar, é para transformar vida que a sociedade diz não tem jeito, não tem solução, vai morrer assim, a sua vida não tem mudança. Não, o evangelho é poder de Deus, é transformação e é libertação
Quem não ter essa convocação da palavra de Deus, então precisa ser liberto, entregar sua vida novamente, aceitar Jesus, fazer o discipulado e ver se seu coração mudou. Queremos na salvação os nossos irmãos de São Paulo. Deus abençoe os nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs. Como eu sempre falo, digo os irmãos, não mandamos saudação, não é pela sua placa de congregação, de ministério, não. Mandamos a saudação, aleluia, porque você serve a Cristo, você louva a Cristo, aleluia, porque no céu nunca vai ter placa de igreja, vai ter os fiéis da terra, aqueles que renunciam o pecado, renunciam os prazeres, vive a sua vida verdadeiramente olhando para Cristo, não se desviando nem pela direita, nem pela esquerda, mas seguindo em frente, dizendo que Deus é grande, que Deus é tremendo, que Deus é glorioso, que Deus é majestoso, aleluia. Se você prega a palavra de Deus, se você faz esta obra, aleluia, manda uma saudação para a sua vida, pela sua família, aleluia. Quero mandar uma saudação também aos nossos irmãos lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as queridas irmãs, que o Senhor continue abençoando de sua vida. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo o momento da reflexão da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida, te prepara, aleluia. O Senhor é grande, o Senhor é esperança, o Senhor é nossa força, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Queremos dar saudação ao nosso amado irmão Miguel Lopes, também a nossa querida irmã Jovita Gabriela. Quero agradecermos a Deus a sua vida, gratos a Deus por cada irmão, por cada irmã, por esta oportunidade que Deus concede. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar. Mandamos também a saudação aos nossos irmãos de Paulista. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada irmão de Paulista, de Abreu e Lima. Quero agradecermos a Deus, quero louvarmos a Deus pela vida dos nossos amados irmãos, que nos concede seu carinho e a oportunidade de estar conosco para louvarmos a Deus e fazer este momento especial. É o momento da reflexão da palavra de Deus. Sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame por la sangre del Cordero Re
Estamos apenas com um pequeno problema na nossa internet, mas graças a Deus o Senhor nos tem nos dado. Por isso que eu digo, irmãos, vamos orar para Deus, porque a nossa luta não é carnal, a luta do crente é espiritual, e o inimigo está aí tentando muitas vezes atrapalhar aquilo que a gente faz para Deus. Ele investe em alguém para nos impedir de fazermos a obra de Deus, para nos entristecer, para fazer a gente parar, a gente desistir, porque Ele não gosta quando o crente ele faz a obra de Deus com alegria, com um verdadeiro coração para Ele, porque Ele sabe que nós vamos fazer a obra de Deus, pessoas vão ser impactadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser arrancadas das suas mãos. Então muitas vezes Ele usa até crente dentro da igreja para fazer esta obra, para impedir muitas vezes de outras pessoas fazer a obra de Deus, fazer o querer de Deus. Por isso que Paulo diz que a luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as principados e as potestades desse século que está nos rodeando, para querer achar espaço, para querer achar brecha, para querer achar muitas vezes um momento para nos vergonhar, para nos entristecer, ver no chão, na lama. É por isso que eu digo, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia do Senhor, para que Deus também ajude esses irmãos que estão sendo muitas vezes vivenciando essas situações, deixando de vigiar, deixando de ver o amor de Deus na sua vida, porque o Senhor tem nos salvado, tem nos libertado, e a gente tem que ser gratos a Deus para fazer a obra de papai. Queremos agradecer ao nosso querido irmão Roberto Lopes. Deus abençoe a sua vida, pelo seu compartilhamento de estarmos conosco para transmitir este momento de reflexão da palavra de Deus. Cegueira, um homem que mora acima das estrelas. Queremos também agradecer aos nossos irmãos que têm nos ajudado no nosso canal ali no YouTube. Agradeço a Deus pela sua presença, pelo carinho que os irmãos têm nos dado, apoiado em nosso canal ali no YouTube, que tem se inscrevido. Deus abençoe a cada um. A gente se sentimos gratos, porque não é para mim, não é para que a gente seja conhecido, porque isso não é louvável a Deus. O louvável é que Deus seja conhecido, as pessoas sejam impactadas, as pessoas que recebam a palavra de Deus. Quantas pessoas que estão passando por um momento difícil, o evangelho hoje, como está difícil, que a gente está vivenciando, e a gente tem esta oportunidade de trazer a verdadeira palavra, a essência da palavra, que é pregada, que é trazida aqui pela misericórdia de Deus. Queremos assim ser com você, que nos tem dado esta oportunidade de estar nos ajudando. Queremos ser apenas um porta-voz da palavra de Deus junto com vocês, porque quando você está fazendo este momento, nos ajudando nesta obra, você está fazendo também para Deus. Você está apoiando a obra para Deus. É como muitas vezes a gente vê as pessoas apoiam esse negócio de política, às vezes tem aquela confiança no homem, confia no homem, tantas coisas mais, mas a gente deve ter confiança no Senhor. As pessoas precisam de Deus, o mundo precisa de Deus. Então seja um embaixador, seja um transmissor da palavra de Deus para outras pessoas. Não seja uma pessoa que vem muitas vezes querer ver o mal de outro, ver a derrota do outro. Quando muitas vezes as pessoas fraquejam, as pessoas apontam logo a pessoa, mas quando as coisas estão de Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus, as pessoas têm aquela dificuldade,
tem aquela coisa, às vezes as coisas estão erradas e não quer, muitas vezes, dizer, ó, está errado, isso não é assim, isso não pode ser assim, o evangelho não é desse jeito. Mas quando a pessoa erra, quando a pessoa peca, as pessoas jogam logo pedra, as pessoas apontam. Antes da pessoa passar por alguma disciplina, as pessoas já estão apontando, a pessoa já chegou, né? E isso leva à tona, isso espalha rapidamente. Mas quando as coisas estão erradas, as pessoas não dizem, está errado, isso não é assim não, isso não pode ser assim, a gente não pode andar desse jeito. É muito difícil isso acontecer, mas que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente sejamos instrumento de Deus para ajudarmos um ao outro, porque eu não sei o dia da manhã, nem você sabe o dia da manhã. A gente está de pé hoje, mas amanhã a gente não sabe como nós estaremos. Então vamos ajudar um ao outro, vamos fazer como se diz poeticamente no Salmo 133, oh, quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Mas é união mesmo, não é só união quando alguém dá presente, quando alguém faz nananã, né, aquelas coisas todas, aquelas bajulações, não sei o que, etc., leva para a churrascaria, não sei o que, não. É que nós vivenciamos em união com todos, sem diferença de cor, de raça, de linguagem, se tem a cultura, se não sabe, se tem, se pode, se não é. Tem que ter a união com todos, sem diferença. É muito bom quando a gente tem aquela união com as pessoas que nos dá presente, que nos paparica, nos bajula. É uma coisa muito boa, mas muitas vezes a gente tem que amar todos, abraçar todos, estar com todos, né? Ajudar a todos, não é ser diferente, não, né? Ter aquela coisa diferente. O evangelho nunca teve diferença. Deus amou todos. Deus não fez diferença de ninguém, nem se é israelita, nem se é brasileiro, se é argentino, se é do Paraguai, se é do Uruguai, se é dos Estados Unidos, se é de Portugal. Deus amou a todos. Mas a gente vê o evangelho hoje que tem essa diferença. É grupos e mais grupos dentro da igreja. É um querendo, só o sangue de Jesus tem poder. Quem está perdendo é a igreja. Quem está perdendo é a igreja de crescer, de ser próspera espiritualmente. Não é ser próspera em riqueza, em dízimo e oferta, não. Tem que ser próspero espiritualmente, porque tem muitas vidas neste momento descendo, perdendo a sua vida, a salvação de poder conhecer a Cristo. Queremos dar saudação aos nossos irmãos de Paudalho, também aos nossos irmãos aqui de Paulista, de Abreu e Lima, e os irmãos também de Garaçu. Quero externar nossa gratidão a Deus, mandar uma saudação pela sua vida, todos vocês que nos acompanham, que nos está aqui conosco para este momento de reflexão da palavra de Deus. Sem tua presença não posso ficar, sem tua presença não posso andar, sem tua presença, pois se eu não a tiver, como farei a diferença?
Queremos na situação os nossos irmãos da Bahia, Deus abençoe, os nossos irmãos do Espírito Santo, também os nossos irmãos do Salvador, Deus abençoe a todos os irmãos, também de Petrolina. Quero agradecermos a Deus, quero louvarmos ao Senhor por onde esta audiência está chegando, este momento, os irmãos de Itaconhambó, Deus abençoe, também os irmãos de Bezerro, também os irmãos de Caruaru. Quero agradecermos a Deus, externar nossa gratidão a todos vocês, aos senhores dos grupos, às senhoras também que nos concedem esta oportunidade de estar passando também, nos ajudando, compartilhando este momento de reflexão da palavra de Deus. Não posso pregar sem tua presença. Aqui é o momento sério, o momento da palavra, que não tem nenhuma mistura, que não tem nenhuma delicadeza, mas falamos corretamente a palavra de Deus, o que é falado através da transmissão da palavra do Senhor, que nos tem a verdade, que a verdade ela liberta, ela regenera, ela transforma. Não é a mentira, não é o engano, não é a falsidade, não é não, é a palavra de Deus que nos tem trazido revelado de nossas vidas. Sentirá agora a tua presença. Sinta essa presença tocando em você, mudando o seu viver, transformando a sua vida. Já pode sentir a poderosa presença. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo um momento da reflexão da palavra de Deus. É a presença de Deus que hoje visita o povo. Agora são 9h56 no momento da nossa reflexão, nossa momento especial de adoração a Deus, momento da palavra, momento de que estamos aqui trazendo esta reflexão da palavra de Deus para a sua vida. Convide sua família, convide os seus filhos, convide a todos os irmãos para estar conosco. Quero lembrar os irmãos da nossa escola dominical. É aula importante para a sua vida, aprender a palavra do Senhor, porque se a gente não buscar ter conhecimento, ter a nossa vida espiritual no altar de Deus, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai se preocupar com você. Mas se você procurar verdadeiramente se aproximar de Deus, procurar ler a Sagrada Escritura, Deus vai te ajudar nesta caminhada a não se embaraçar, a não ser enganado, a ser iludido com falsas coisas que estão acontecendo no meio do Evangelho. Então a gente precisamos verdadeiramente se aproximar de Deus, porque o mundo está aí. É muitas situações acontecendo, é muitas situações que estão acontecendo. Todo mundo, ou todo globo terra, está acontecendo muitas vezes através da natureza, através dos eventos, através muitas vezes do próprio homem que tem criado as situações, como a gente vê a violência no Brasil, A gente vê que está absurda, a sociedade clama por socorro, a sociedade clama para que haja uma solução diante desta violência, diante de tantas coisas que está acontecendo. Então, este é o papel da igreja, orar a Deus, para Deus
guardar a cidade, para Deus guardar as famílias, para Deus guardar a cada um de nós deste mal que está ocorrendo, porque muitos vão trabalhar e às vezes não volta, né? E a gente vê o que a palavra de Deus, ela não mente. O homem mente, o homem engana, mas a palavra de Deus não. Ela gera tempo, sai de tempo, mas a palavra de Deus é a mesma. Ela é o cumprimento que vai para o céu. É a palavra de Deus que nos tem orientado a respeito sobre isso. Quantas vezes a gente prega, a gente fala até para crente. Tem crente que parece que escuta hoje e amanhã já se perde. Já não sabe mais o que já se pregou, o que já se falou, o que já disse, mas a gente está vendo todos os dias: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir, e mesmo sem forças você foi até o fim. Você parece frágil, mas lá dentro de você há uma fortaleza. Eu sei que muitos não conseguem ver. Então deixa julgarem a sua história. Deus é aquele que não te abandona. Ele sabe muito bem quem você é, sabe o que você enfrenta pra continuar de pé. Ele é também o Deus dos bastidores e vê o que ninguém. Quero mandar também a saudação aos nossos irmãos de Nazaré. Deus abençoe as vossas vidas, Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que nos concede esta oportunidade para estarmos conosco neste momento especial, momento da reflexão, momento da palavra de Deus, onde estaremos aqui orando pela sua vida, orando pela sua família. Hoje é o dia especial, mas quero lembrarmos ainda da nossa escola dominical, será domingo. Leve sua família, leve seus filhos, suas filhas, leve toda a sua família para estar na escola dominical. Se cada pensamento seu sempre traz a providência, Ele é o teu Deus. Então não se preocupe com o que vão falar, porque agora é Deus quem vai te justificar. Então deixa julgarem a sua história. Deus é aquele que não te abandona, não. Ele sabe muito bem quem você é, sabe o que você enfrenta pra continuar de pé. Ele é também o Deus dos bastidores e vê o que ninguém vê. Deus escreveu a sua história, que não é feita só de deserto, choro e dores. Ele é o Deus dos bastidores. Ele é o Deus dos bastidores. Sim, Ele é o Deus. Ele é o Deus. Ele é o Deus dos bastidores. Meus queridos irmãos, trazemos aqui esta reflexão da palavra de Deus. Quero convidar todos os irmãos e as queridas irmãs, seja do grupo e também fora do grupo, para estarmos aqui em reverência à palavra de Deus, para estarmos externando esta oportunidade de estar trazendo aqui esse momento tão especial, que é o momento da reflexão da palavra de Deus. Quero convidarmos a todos para abrir vossas Bíblias, Mateus capítulo 26, de versículo 40, vamos estar 39, estamos trazendo aqui esta reflexão com os irmãos
e as queridas irmãs, Mateus capítulo 26, de versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, lhe acharam adormecido, e disse: Pedro, não é uma hora podeste velar comigo? Vigiai e orais, para que não entrei em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não poder passar de mim, e se eu beber, faça a tua vontade. Amém. Meus queridos, amados irmãos e as queridas irmãs, queremos trazermos aqui esta oportunidade de estar trazendo esta reflexão que a palavra de Deus ela traz para nossas vidas espiritual. A importância de podermos externar, de trazermos aqui a palavra de Deus, porque quantas pessoas que não sabem ler, quantas pessoas que queria ler um versículo na Bíblia. E a gente vê a oportunidade que o Brasil e alguns países têm esta liberdade de poder expressar a sua religião. Então o Brasil é privilegiado, é um país livre para expressar a sua religião. Então, que cada um de nós aproveitamos a palavra de Deus para estar lendo, meditando e se alimentando da palavra do Senhor. Então quero pedir as vossas orações dentro desta oportunidade que o Senhor nos tem concedido de hoje estarmos aqui. Não avisamos, irmãos, devido aos nossos cartazes que a gente colocamos no nosso Facebook e algumas redes sociais. Mas queremos trazermos aqui esta reflexão quando o livro de Mateus capítulo 26 traz esta oportunidade de nos trazermos um momento mais difícil que o nosso Senhor Jesus Cristo estava a passar. A gente vê que no capítulo 26, de versículo 26, revela a oportunidade quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, e a gente vê que Jesus ele traz aqui o seu último momento, revelando a situação que Jesus ia passar. Então, quando Jesus começa a administrar a Santa Ceia, a gente vê que Mateus capítulo 26 dá este início, esse momento que seria representado dentro desta geração e a geração que se passou. Mas dentro desta situação, Jesus, quando termina a Santa Ceia, ele revela o traidor, não diz quem,
mas revela que um dos discípulos seria o seu traidor, que ele venderia por 30 moedas de pratas. E a Bíblia nos mostra que também Pedro, quando se revela também que quando Jesus disse que ele seria entregue aos homens para passar por esta determinação que Deus tinha determinado para o seu filho passar. Então Pedro disse que quando Jesus seria entregue na mão dos homens, Pedro ele se exalta, se traz uma impulsão para que Jesus não fosse entregue na mão dos homens. Então Jesus ele traz uma análise da sua vida e revela a situação que Pedro estava sendo levado pelo o inimigo de vossa alma. Quando Pedro diz: Senhor, não vá. E nós observamos que Jesus diz a Pedro que o inimigo queria cirandar com Pedro, mas Jesus rogou ao Pai para que Pedro não entrasse em contradições de uma forma como seus discípulos. Mas Jesus, nós observamos, ainda revela que Pedro ia negar a Jesus no momento que Jesus esperava, no momento que Jesus precisava mais do apoio dos seus discípulos. E Pedro negaria a Cristo quando o galo cantasse 3 vezes. Mas nós observamos que quando Jesus faz essa menção, esta preparação dos seus discípulos do que ia acontecer ali adiante, nós observamos Jesus vai para o jardim orar, interceder por este momento crucial que iria acontecer em sua vida. E Jesus convida alguns discípulos que tivessem tanto próximo como perto de Jesus. E a Bíblia nos mostra que quando Jesus sobe ao monte para orar, a sua alma estava triste, estava cheia de tristeza, porque este momento seria mais difícil, porque Jesus estava como Deus, mas também estava como homem. Então vemos que estas situações iam ocorrer na vida de Jesus. E observamos que quando Jesus vai orar, convida 3 discípulos para estar mais perto dele. E a Bíblia diz que quando Jesus está orando, apresentando as suas situações que ia passar diante do Pai, e a Bíblia diz que Jesus, quando apresenta estas situações, se levanta da primeira oração e encontra os seus discípulos dormindo, encontra seus discípulos desapercebidos a respeito das situações que iria ocorrer. Jesus precisava de ajuda, Jesus precisava que alguém orasse com ele. Não é que Jesus precisava verdadeiramente, mas como estava em uma missão, então esta missão teria que ser cumprida por uma pessoa como a gente, humano, que fosse experimentado pelas dores, pelo sofrimento, pela crueldade, por causa dos nossos pecados. E a Bíblia nos mostra que quando Jesus estava ali esperando a ajuda dos seus discípulos, quantas vezes a gente passamos por estas situações, quando estamos passando por uma calamidade,
uma situação difícil nas nossas vidas, a gente procura alguém para compartilhar a nossa dor, o nosso sofrimento. E muitas vezes, quando a gente procuramos as pessoas, estas pessoas muitas vezes não se importam com as nossas situações, porque a gente aprendemos a lição sobre estas situações. E Jesus novamente vai orar a respeito que ele ia passar. Tão provável que ele disse: Pai, passa de mim este cálice. E se cala, porque não seria fácil o que Jesus ia passar por estas situações, por este amargo. Quantas vezes a gente passamos por essas experiências, não que a gente fosse, mas um modo figurativo. Quantas vezes a gente passamos por esta crucificação desta vida, por esse sofrimento, por estas angústias que vêm na vida do crente, na vida daqueles que verdadeiramente servem a Deus com a sua vida de fidelidade, a sua vida com amor a Deus, o amor à obra do Senhor. A gente passamos por estas situações, por estes cálices, por estas situações. E às vezes a gente procuramos ajuda para compartilhar as nossas dificuldades, mas quando a gente desequilibramos, quando a gente ficamos no caminho, aparecem muitas pessoas para apontar, para vender, aparecem muitas pessoas para defamar, para criticar. Mas quando no momento que a gente precisamos da ajuda, quando a gente precisa verdadeiramente do apoio, a gente vê quantas pessoas verdadeiramente que nos têm nos apoiado, nos ajudado no momento que a gente passamos da dificuldade. A gente ficamos decepcionados. Cristo se sentiu decepcionado quando ele precisou dos seus discípulos para orar, para buscar a Deus. Ele ficou decepcionado por estas situações. Mas que a gente possamos estarmos olhando para o autor e consumador de nossa fé. Não perda a esperança. Jesus vai te ajudar no momento da tristeza, no momento da angústia, no momento do sofrimento, da calamidade. Cristo vai socorrer, ainda que todos te abandonem, ainda que todos apontem as tuas falhas, as tuas fraquezas, as tuas limitações. Mas olhe, aleluia, as misericórdias de Deus na sua vida. Cristo não veio para condenar ninguém. Cristo não veio para derrubar ninguém. Cristo ele veio para salvar, para libertar, para resgatar vidas que estão presas nos vícios, presas diante das situações que a gente está vivenciando neste mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus foi orar, aleluia, foi apresentar a situação que ele ia passar. Por quê? Por quem? Por nós, pelas nossas situações que estava diante do Pai.
pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Quantos que se acham tão importante, quantos que se acham que é melhor um do que o outro. Mas o próprio Jesus, no capítulo 41, ele diz: vigiai e orai, porque não sabeis as tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas esta carne é fraca. A gente não é autossuficiente para ser tão importante um do que os outros. A gente é pó, meu irmão. A gente é cinza. Alguém precisa da sua oração. Nós precisamos um do outro para chegar lá. No céu não tem divisão de quem sabe, de quem não sabe, de quem tem, de quem não tem, de quem é, de quem não é. Não. O céu só vai entrar santos, lavado e remido com o sangue de Jesus. Então nós observamos que Jesus foi orar, a sua alma se entristeceu, pesou sobre Jesus o que ele ia enfrentar, mas ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele disse: se não for por mim. Aleluia. E ele enfrenta estas situações por amor a nossas vidas, nossa alma. Que Jesus nos ajude a estar vigilante, orando e vigiante, porque a carne é fraca, nós somos falhos, nós não somos super, somos falhos, a gente pode fracassar a qualquer momento. A gente não é autossuficiente para suportar as tentações, para suportar a pressão psicológica, para suportar muitas vezes as afrontas que o inimigo usa alguém para nos afrontar, para nos tirarmos muitas vezes a nossa paciência. Quantas pessoas muitas vezes estão passando por estas situações, quantos que se desequilibram, quantos que muitas vezes falam coisas que não é agradável os ouvidos de Deus, quantos que muitas vezes é uma questão de briga verdadeiramente por causa destas situações que acontecem. Pessoas que não estão vigiando, pessoas que não estão de alerta, o que está acontecendo. Orai e também vigiai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, meu irmão, minha irmã. Mas vigie na terra, para que não seja verdadeiramente passado por este processo, por estas situações. É isso que o inimigo da nossa alma quer. É contendas, é inveja, é calúnia, é dissensões, é grupinhos. Mas a igreja tem que se fortalecer no poder de Deus. A igreja tem que ser cheia da graça de Deus. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é porque a carne é fraca, a gente tem que... Não. A gente tem que buscar socorro de Deus, para que possamos verdadeiramente fazermos a vontade de Papai. Quantas vidas estão aí querendo tirar sua própria vida? Quantas famílias que estão chorando a perda dos seus filhos? Quantas famílias sendo destruídas? Quantas coisas acontecendo no mundo e a gente brincando de ser crente, achando que termos posição seremos salvos, teremos aleluia. Que é isso, meu irmão?
A salvação, um cargo, não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a nossa vida diante do altar de Deus. Quantas pessoas acham, porque tem uma posição eclesiástica, acha que vai salvar? Vai não. Você não vai ser salvo pela sua posição, não. Onde está escrito isso? Me diga onde está escrito que alguém foi salvo pela sua posição, que alguém entrou no reino de Deus pela sua posição. Não. Só entra lavado, remido pelo sangue de Jesus. Crente que tem a sua consciência limpa, crente que tem sua vida para dar a Deus. Não é crente de malícia, de maldade, de perversidade com o outro, querendo ver o outro cair no chão, querendo ver o outro se prostrar, aleluia, para bater palma, para verdadeiramente se aproveitar desta situação. Que é isso? Vamos chorar com quem chora. Vamos se alegrar com quem possamos se alegrar. Não vamos se alegrar pela derrota do outro, pelo fracasso do outro, para bater palma e dizer: será que Cristo vai dar um troféu a você? Será que Ele vai dizer: ah, meu filho, é disso que eu gosto? Não. Sabe quem vai dizer isso? É o inimigo da sua alma. Vai dizer: faça mais. Faça assim, é assim que eu quero que você seja. Aleluia. Para trazer dissensões, para trazer divisões. Cuidado, orai e vigiai. A carne é fraca, o espírito está pronto. Mas seja um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Quantas pessoas que precisam de uma palavra de Deus? Quantas pessoas que precisam de uma oração? Quantas vidas que precisam de um milagre da parte de Deus? E a gente está preocupado com o quê? Com estas situações de ver alguém no chão, prostrado, derrubado. Que é isso? Seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. Não seja crente como o mundo é, de malícia, de maldade. Sirva a Cristo verdadeiramente no altar de Deus, verdadeiramente servindo a Deus com um propósito, verdadeiramente servindo a Deus com alegria. Porque a gente é luz deste mundo. Nós não somos treva, somos a luz deste mundo, somos o sal deste mundo. E a gente tem que dar exemplo de Cristo, para não envergonhar o nome de Deus. Mas quantos que preservam o nome do homem, mas muitas vezes envergonha o nome de Cristo. Teme ao homem, mas não teme a Cristo. Obedece ao homem, mas não obedece à palavra de Deus. Que geração é essa? Que mundo é esse que a gente está vivenciando? Que evangelho é esse? A gente é luz, somos sal deste mundo. Alguém precisa de um socorro. Quantas vidas que hoje não estão sendo impactadas pela palavra de Deus. A gente não está vendo vida sendo salva nas congregações, pessoas sendo batizadas por causa destas picuinhas, dessas coisas que estão acontecendo. A vergonha, a malícia, a maldade. Mas que possamos vigiar, orar. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Que os irmãos e as queridas irmãs venham meditar nisso. Nós somos luz, somos sal desta terra. Crente tem que brilhar, tem que ser exemplo. Tem que ser como um enfermeiro, como um médico, para salvar vidas. Não muitas vezes jogar as vidas
na UTI, na CTI, e dizer: ah, eu sabia. Que é isso? É difícil a gente ver vida salvar, mas a gente vê a facilidade que nós como cristãos estamos jogando para fora, empurrando a malícia, a maldade. Cuidado para a gente não perdermos a salvação, para que a gente não venhamos ser decepcionados no dia do arrebatamento e dizer: mas eu preguei, eu cantei, eu sou fulano de tal, eu tenho uma posição tal, assim. Fica com a tua posição, que ela não vai salvar ninguém. Mas seja exemplo, seja luz, seja sal desta terra, porque o Senhor está voltando. A luta do cristão, como Paulo muitas vezes defendeu o evangelho, a luta não é carnal, a luta não é simplesmente com o seu irmão, não. A luta do crente é espiritual, é contra as potestades, as principados e as hostes espiritual deste mundo que estão viciando. A gente vê quantas pessoas estão sendo escravas, quantas pessoas estão sendo perturbadas, quantas vidas estão tentando tirar a sua própria vida, porque o próprio ser humano não tem esta capacidade, ele é medroso, ele não tem coragem. O que encoraja ele muitas vezes são as hostes malignas da maldade, para tirar a sua própria vida, dizer: não tem jeito, não tem solução. Ainda tem crente brincando, achando que isso não é verdade, acha que isso é mentira, é engano. Não, isso é verdade. Vamos deixar de ser hipócrita, vamos deixar de ser aparentemente crente, mas aquele crente. Não, seja crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus, para subir no céu. Se alguém quer ficar, então fica aí. Mas se você quer subir, vamos fazer diferença. Vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia para chegar lá. Deus abençoe. Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoa Teus filhos e as Tuas filhas que nos acompanharam neste momento de reflexão. Abençoa todos que foram impactados por esta palavra, Senhor, a Tua palavra que nos orienta de nossas vidas espiritual, para que não erramos o alvo, Senhor, porque a vida não é só receba, tome isso, toma aquilo. Não, Senhor, mas a nossa vida é responsabilidade, são compromissos, são desafios, são muitas vezes os manjares que são oferecidos para a gente muitas vezes se embaraçar, perder o equilíbrio espiritual. Ajuda cada um, Senhor. Abençoa os Teus servos que estão no hospital, na UTI, a Tua serva que pediu oração pela sua família. Ajude, Senhor, abençoa cada um, Senhor, em Teu nome. Nós queremos Te agradecer por tudo. Amém. Queremos agradecer aos nossos irmãos. Deus abençoe de sua vida. Deus abençoe aos nossos amados irmãos por esta oportunidade franqueada para estarmos aqui adorando ao nosso Papai. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um por este momento especial. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui para trazer mais uma oportunidade do momento da reflexão da palavra de Deus.